Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do nosso Matemática e Companhia. E o tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante. Vamos falar sobre os determinantes de matrizes de ordem 2. Mas, afinal de contas, o que é um determinante? Vamos direto ao ponto. O determinante de uma matriz nada mais é do que um número real, isso mesmo. Pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, pode ser um número positivo, negativo, em forma de raiz, em forma também de uma expressão algébrica, com letras, não só números. Mas aqui nós associamos a ideia de que na matemática tudo é um número. Então, por isso, o determinante é um número real associado a uma matriz quadrada. Só matriz quadrada tem determinante, ok? E toda matriz quadrada vai ter um determinante, certo? Isso é importante. O que é uma matriz quadrada? Lembra que uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Como eu quero falar aqui sobre as matrizes de ordem 2, é importante nós lembrarmos então como funciona uma matriz de ordem 2. Qual é a configuração dessa matriz? Eu vou colocar aqui uma matriz que eu vou chamar de matriz A, certo? Então, a matriz A, ela pode ser representada por colchete ou por parênteses. Aqui eu vou usar um parênteses para lembrar que ela tem os seguintes elementos: A11, A12, né? Primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna. E depois eu tenho A21 e A22, ok? Então, essa aqui é a nossa matriz. Só que para representar o determinante dessa matriz A, eu não vou colocar ela nem em colchetes e nem em parênteses. Eu vou colocar ela simplesmente na forma de barra, ok? Então, eu vou colocar aqui duas barras. E a nossa matriz teria a mesma configuração. A11, A12, A21 e A22, beleza? Para fazer o determinante, eu tenho que lembrar que ele vai ser sempre dessa mesma forma, ou seja, o determinante ele vai ser uma diferença. O que é mesmo uma diferença? Diferença significa subtração. Então, eu vou fazer uma diferença entre o produto, veja bem a palavra que eu estou usando, produto significa multiplicação. Então, eu vou usar o produto dos elementos da minha diagonal principal, beleza? Então, meu determinante sempre vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Eu vou chamar de determinante da matriz A. Produto, multiplicação. Minha diagonal principal seria formada, nesse caso, pelos elementos A11 vezes A22. Como é uma diferença, menos, certo? O produto dos elementos da minha diagonal secundária, ok? Essa é uma regra muito importante que ela vai ser bem útil para você usar em outras situações. Quem seria minha diagonal secundária? A nossa diagonal secundária seria formada pelos elementos A12 vezes A21. Mas vamos falar disso agora usando números para facilitar a tua vida. Pega comigo esse exemplo aqui que eu vou dar, olha só. Eu tenho aqui uma matriz quadrada que tem duas linhas, duas colunas. Essa matriz é formada pelos elementos 6 e 3, 2 e menos 4. Para eu fazer o determinante dessa matriz, eu vou colocar ele entre barras. Então, a minha matriz A vai estar representada entre barras. Os elementos 6 e 3, 2 e menos 4. Em outras palavras, ó, determinante da minha matriz A vai ser a multiplicação da minha diagonal principal, ou seja, seria 6 vezes o menos 4, menos a minha diagonal secundária, 3 vezes 2. Fazendo esse determinante, quero lembrar você que tem a ordem das operações. Primeiro, as multiplicações. 6 vezes menos 4, menos 24, regra de sinais. E 3 vezes 2, 6, só que negativo, por causa do sinal que está ali na frente. Então, o meu determinante da matriz A, ele vai ser menos 24 com menos 6. Se eu devo 24, devo 6, eu devo 30.
Então, o meu determinante da matriz A seria menos 30. É um número associado à matriz quadrada, certo? Vamos pegar mais um exemplo? Dá só uma olhadinha comigo. Nesse próximo exemplo, eu já tenho a matriz na forma de determinante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer determinante, é que eu não vou colocar nem A, nem B, nem C, porque eu não dei um nome para essa matriz. O meu determinante vai ser a multiplicação de 6 vezes 3 menos 2 vezes 4. Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, o meu determinante seria 6 vezes 3, daria 18, menos 2 vezes 4, que dá 8. Então, o determinante que nós chegaríamos à conclusão é 10. Então, fácil, fácil, bem tranquilo. Eu vou pegar mais um outro exemplo aqui para você fixar bem essa ideia. Olha só, tenho ali 6 e 10, 13 e 5. Para você entender, então, vou desenhar mais detalhado aqui, né? Vou colocar de novo, ó, aqui em forma de determinante, sempre barra, ó. 6 e 10, 3 e 5. Como que eu vou proceder? Determinante igual. Eu vou multiplicar o 6 e o 5. 6 vezes 5 menos 3 vezes 10. Ou 10 vezes 3. Aqui a ordem não importa. Desde que seja diagonal principal em primeiro lugar, 6 vezes 5, 30, menos diagonal secundária, 10 vezes 3, 30 também. Então, o nosso determinante aqui vai ser exatamente 0. Pode ser 0? Pode. Como eu falei no início, o determinante ele é um número real. Então, positivo, negativo, nulo, fracionário, decimal, pode ser uma expressão também. Fica bem tranquilo quanto a isso, ok? Passando para o próximo, olha só. Eu tenho ali menos 3, menos 8, 1 e 2. Então, só para lembrar, né, como é que funciona. Vou colocar aqui entre barras. Então, vamos lá. Menos 3, menos 8, 1 e 2, ok? Então, determinante vai ser igual menos 3 vezes 2, que daria menos 6. Dá para você fazer direto, não tem problema nenhum, ó. Da mesma forma aqui, menos 8 vezes 1 daria menos 8. Só que a regra fala que é o quê? Que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. A realidade é que esse menos, ele quer dizer o quê? Que eu vou trocar o sinal que eu vou encontrar na minha diagonal secundária. Se você encontrar 8 negativo, ele vai ficar 8 positivo. E aí o teu determinante, menos 6 mais 8, é 2. O nosso objetivo realmente aqui é mostrar para você que quando eu faço produto da diagonal principal, eu vou conservar o sinal. Então essa é a minha ideia, ok? Então na diagonal principal, sempre, pega essa regrinha aqui que eu vou te mostrar, ó. Na diagonal principal você vai conservar o sinal. Então diagonal principal, conserva. Agora, toda vez que eu falar em diagonal secundária, você vai trocar o sinal. Então, pega essa regra que vai dar certo. Diagonal principal, conserva. Diagonal secundária, troca. Olha só a ideia. Agora eu vou fazer aqui usando uma expressão algébrica, porque aqui eu não tenho só números, eu tenho letras também. Então, detalhadamente, como é que seria esse determinante? Olha só, determinante seria diagonal principal, A vezes A mais B, menos B vezes A mais B, ok? Então, o nosso determinante agora, por que eu coloquei parênteses? Porque aqui eu tenho uma expressão, eu tenho mais de um elemento ali, A mais B é mais de um elemento. Então, por isso, nós usamos o parênteses para organizar o nosso cálculo. E aí, como é que fica? Ó? A vezes A elevado ao quadrado. Agora, eu vou fazer A vezes B, fica mais AB. Próximo, menos B vezes A, ficaria menos AB. E menos B vezes o B ficaria menos B ao quadrado.
O que eu posso fazer? Eu vou somar os termos semelhantes. Eu não tenho ninguém semelhante ao A ao quadrado, então ele permanece. Agora, olha o que acontece aqui. A mais B, AB, perdão, com menos AB se anulam. Então, sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. O nosso determinante, ele foi uma expressão. Agora fica aquela pergunta no ar. Para que serve essa aula de cálculo de determinante? Com certeza, na próxima aula eu vou te mostrar uma aplicação muito importante sobre esses cálculos de determinantes. Os determinantes eles servem para várias coisas e uma dessas utilidades eu vou te mostrar na nossa próxima aula. Então fica ligado aqui nos vídeos do nosso canal que com certeza você vai ter essa pergunta respondida. Porque determinante, como eu falei, ele não tem só uma função, ele vai ter várias funções. E algumas delas nós vamos te mostrar então na sequência, nas próximas aulas, tá certo? Então agora, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu?